Olá, pessoal! Vamos dar aqui continuidade à nossa revisão para a prova, falando agora sobre prisão preventiva. Vamos lá. A prisão preventiva, assim como a prisão em flagrante, também é uma medida cautelar, também é provisória e também pode ser revogada a qualquer momento. Bom, como é uma medida excepcional, nós temos que lembrar que a decretação da prisão preventiva não pode ser feita de ofício pelo juiz. Dessa forma, sempre a pedido de algum interessado, seja delegado de polícia, seja autoridade policial, seja de repente o Ministério Público, o querelante, e aqui pode ser decretada pelo juiz a pedido de alguém interessado nessa prisão preventiva e pode ser também durante o inquérito policial ou até mesmo na ação penal, mas sempre antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Uma situação bem interessante aqui que nós temos que entender é que a decretação da prisão preventiva durante a ação penal pode se dar tanto na ação penal pública como também na ação penal privada. Com base nisso, o que a gente poderia falar sobre a questão do princípio da presunção de inocência? Bom, sabe-se que existe uma súmula 9 do STJ que dispõe que a prisão provisória, no caso a preventiva, não ofende o princípio constitucional do estado de inocência e nem poderia ser diferente, pois a própria Constituição Federal admite a prisão provisória nos casos de flagrante e crimes inafiançáveis e autoriza o legislador a proibir a liberdade provisória. Então, a prisão provisória se justifica quando decretada com base no poder geral de cautela do magistrado. Com base nisso, existe um posicionamento de Luiz Flávio Gomes, citando Alberto Silva Franco, dizendo o seguinte: a prisão cautelar não atrita de forma irremediável com a presunção de inocência. Há, em verdade, uma convivência harmonizável entre ambas, desde que a medida de cautela preserve seu caráter de excepcionalidade e não perca sua qualidade instrumental. Vamos imaginar que o juiz tenha dúvida com relação à decretação ou não da prisão preventiva. Aqui, aquela velha frase dizendo que indúbio pro réu não existe nesse caso. Apesar de ser uma prisão provisória, cautelar e também excepcional, aqui, mesmo na dúvida, o juiz, a pedido de uma das partes interessadas, lembrando, Ministério Público, delegado de polícia, querelante, advogado da vítima, poderá sim decretar a prisão preventiva com base no princípio do indúbio pro societate. Isso mesmo, gente. Agora, vamos falar aqui um pouquinho dos pressupostos ou requisitos para a decretação da prisão preventiva. São no mínimo 3 os requisitos. Primeiro, nós temos que saber que tem que existir a prova da materialidade, existem indícios suficientes de autoria ou da prova da materialidade, ou no caso de participação, e ainda um dos requisitos constantes lá no artigo 312 do Código de Processo Penal que a gente vai relatar agora. O primeiro inciso: garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública significa que a gravidade ela é tão grande, que a repercussão é tão grande, que aqui a repercussão social ela é muito mais, vamos colocar na balança, mais importante do que a questão da liberdade daquele réu. Aqui nós vamos impedir que o agente solto continue a delinquir e, além disso, provocar um clamor social. Também nós vamos além. Lá no artigo 312 do CPP também tem um outro requisito, lembrando que não são cumulativos os requisitos do 312 do CPP, basta um deles, juntamente com a prova da materialidade, autoria do crime ou prova e indícios, de participação. Também existe um outro requisito, chamado de conveniência da instrução criminal. Aqui nós estamos visando a impedir que o agente ele perturbe ou impeça aí, de repente, a produção de provas, tentando comprar, ameaçando testemunhas ou algo nesse sentido. O terceiro requisito 312 do CPP fala da garantia da aplicação da lei penal, ou seja,
visa impedir a fuga do agente para outro lugar, para outro distrito da culpa, inviabilizando a futura execução da pena. Aí, nós temos também um outro requisito, que é o quarto requisito 312 do CPP, que é a garantia da ordem econômica. Aqui equipara-se o criminoso do colarinho branco aos demais delinquentes comuns, na medida em que o desfalque em uma instituição financeira pode gerar maior repercussão na vida das pessoas do que um simples assalto contra um indivíduo qualquer. Então, aqui nós estamos tentando garantir a ordem econômica. Existe aqui também, gente, uma questão bem importante que apareceu com o pacote anticrime, que é o chamado perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja, o imputado réu, ele gera um perigo à sociedade. Outra questão bem interessante aqui também é o descumprimento de qualquer das obrigações impostas lá naquela medida cautelar ou na Lei Maria da Penha, também é possível decretar a prisão preventiva. Mas veja bem, será que essa prisão preventiva é cabível para todo e qualquer tipo de crime? Não, não é para todo e qualquer tipo de crime. Vamos falar aqui quais são os crimes que pedem ou que autorizam a decretação da prisão preventiva. Primeiro, crimes dolosos. Não pode ser crime culposo, tá? Além disso, o crime tem que ser doloso e a pena privativa de liberdade tem que ter máxima superior a 4 anos. Então, gente, não há como decretar como juiz a prisão preventiva de alguém num crime culposo e nem num crime doloso que tem uma pena máxima menor que 4 anos, tá? Pode acontecer de ter aí uma decretação de prisão preventiva num crime que seja de pena máxima menor de 4 anos? Sim, se for Lei Maria da Penha. Aí na Lei Maria da Penha independe da quantidade da pena máxima do crime. Outra coisa também muito importante que a gente tem que destacar aqui é quando ocorrer dúvida com relação à identidade civil da pessoa ou quando esta não fornece elementos suficientes para esclarecer quem é você. Enquanto ele não esclarecer, enquanto ele não apresentar a identificação civil dele, ele fica preso preventivamente, tá? Bom, a fundamentação para que seja decretada a prisão preventiva está baseada no 312, parágrafo 2º e artigo 315, todos do Código de Processo Penal. Tem que ser muito bem fundamentado. Então, o magistrado, ele não pode simplesmente decretar sem fundamentar a sua própria decisão. Existe até uma certa discussão, será que o juiz precisa revisar a sua própria decisão de 90 em 90 dias, decretando ou não a prisão preventiva? Vamos imaginar, o juiz, a pedido do delegado de polícia, decretou a prisão preventiva de um réu e com base nisso, decorridos os 90 dias, né? Aí o juiz tem que revisar a sua própria decisão. Isso daí já caiu por terra, tá? Não é considerado mais abuso de autoridade, não há mais nenhuma consideração vinculada a isso, não existe mais o alvará de soltura imediato, automático, só porque o juiz não revisou sua própria decisão no prazo de 90 dias. Bom, decretada a prisão preventiva, cabe habeas corpus, claro, é possível, né? Esse remédio constitucional, e aí a revogação da prisão preventiva também pode acontecer a qualquer momento. E essa revogação pode ser de ofício. O juiz não precisa de ter nenhum tipo de requerimento de nenhuma das partes interessadas. Mas se tiver também, não existe nenhum impedimento com relação a isso, tá? Uma outra situação aqui para a gente finalizar a questão da prisão preventiva é que pode ocorrer também do juiz não ter decretado a prisão preventiva por falta de requisitos naquele momento e posteriormente esses requisitos serem preenchidos e aí poder decretar a prisão preventiva. Sempre a decretação da prisão preventiva, de acordo com o Código de Processo Penal, deve ser mediante requerimento das partes e nunca de ofício pelo juiz. Agora, a revogação da prisão preventiva pode ser de ofício pelo juiz. Fica aí a aula sobre prisão preventiva para todos vocês.